If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Na última quarta-feira, ocorreu uma audiência nos Estados Unidos que gerou bastante repercussão. Um ex-agente de inteligência dos Estados Unidos afirmou que o Pentágono possui restos de naves alienígenas e corpos biológicos não humanos. Bom, isso é no mínimo uma informação muito impactante a nível mundial. E como eu sempre digo, afirmações extraordinárias como essa deveriam ter no mínimo evidências extraordinárias ou provas extraordinárias. Inclusive ele disse que tem provas, mas teria que ser conversada ali numa sala segura. Então, enfim, sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Será que realmente o Pentágono está escondendo esse segredo da humanidade ou não passa de um exagero do ex-agente? Vamos comentar sobre isso. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Na última quarta-feira, no dia 26, foi convocada uma audiência histórica lá nos Estados Unidos que tem repercutido bastante na internet. Essa audiência ocorreu por conta de uma denúncia que acusa o governo dos Estados Unidos de esconder diversas naves alienígenas. A reunião tem o intuito de discutir questionamentos sobre esses supostos OVNIs. Foram ouvidos 3 militares que diziam ter visto naves espaciais durante seus anos de serviços prestados ao governo americano. Ryan Graves, um ex-piloto da Marinha, que foi uma das pessoas que estavam testemunhando, ele disse o seguinte, abre aspas, se os OVNIs são drones estrangeiros, é um problema de segurança nacional urgente. Se for outra coisa, é uma questão para a ciência. Em ambos os casos, objetos não identificados são uma preocupação para a segurança de voo. Inclusive, Ryan fundou um grupo chamado Americans for Safe Airspace. Esse grupo tem o intuito de incentivar os pilotos a relatarem esses incidentes que tiveram com OVNIs. O ex-piloto também disse que existe um certo receio de pilotos mesmo de comerciais, próprios agentes também militares, sobre relatar incidentes que acontecem com OVNIs. Ele disse o seguinte, abre aspas, no momento, precisamos de um sistema em que os pilotos possam relatar sem medo de perder seus empregos. Existe o medo de que o estigma relacionado a esse tópico leve a repercussões profissionais, seja por meio da gestão ou por meio de seu exame físico anual. Military aircrew and commercial pilots, trained observers whose lives depend on accurate identification, are frequently witnessing these phenomena. The stigma attached to UAP is real and powerful and challenges national security. It silences commercial pilots who fear professional repercussions, discourages witnesses, and is only compounded by recent government claims questioning the credibility of eyewitness testimony. O governo considera esses tipos de avistamentos inexplicados como fenômenos anômalos não identificados e também divulgou relatórios sobre os casos nos últimos anos. Alguns deles que ainda não possuem explicação e outros foram atribuídos a balões, drones, pássaros, eventos climáticos ou detritos transportados pelo ar, como por exemplo sacolas plásticas ou coisas do tipo. Não só o Ryan, como também o David Fravor, um comandante aposentado da Marinha dos Estados Unidos, também testemunhou OVNIs e ele disse ter visto ali enquanto ele estava servindo nas Forças Armadas. Four of us, because we were in F-18Fs, so we had pilots and Wizzo in the back seat, looked down a small, saw a white tic-tac object with a longitudinal axis pointing north-south and moving very abruptly over the water. Like a ping-pong ball. David Grush é um ex-oficial da inteligência da Força Aérea. Ele alegou que o governo está encobrindo sua pesquisa sobre os avistamentos não identificados. Ele também disse que já relatou informações ao inspetor-geral da comunidade de inteligência, mas que ao fazer a denúncia naquela época, David disse que acabou sendo vítima de retaliações pelos funcionários do governo e que, por conta disso, ele decidiu parar de trabalhar para o governo dos Estados Unidos depois de 14 anos de serviço. Não só isso, como o David também afirmou que o Pentágono possui restos de naves alienígenas e corpos biológicos não humanos. Isso daí que é o mais surpreendente, porque até então a gente só ouve relatos e ex-agentes falando, tem OVNI, o governo esconde OVNI, aí OVNI, beleza, objeto voador não identificado, pode ser um drone de um outro país e tal, o que a galera acaba falando, mas agora afirmar que tem corpos biológicos não humanos, essa é a primeira vez que eu vejo, primeira vez que eu escuto, pelo menos tendo repercussão desse jeito, com um ex-agente do governo.
Quando questionado se ele tinha alguma documentação que comprovasse então as suas afirmações, o ex-oficial disse que ele teria que falar sobre isso numa sala segura. E aí, será que ele tá dando uma de Naldo? Será que ele tá dando uma de Mike baguncinha? Não sei, né? Eu acho que a gente poderia perguntar até pro Mike, inclusive, né? O Mike, ele tem bastante contato lá nos Estados Unidos. Talvez ele deve saber de alguma coisa. You've stated that the government is in possession of potentially non-human spacecraft. Do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. Inclusive, hoje em dia, você não pode sair falando que o governo dos Estados Unidos tem alguma coisa ou esconde alguma coisa. Caso você fale, né, o Congresso vai te chamar para prestar um depoimento. Sem contar que esses militares, eles estavam sob um juramento da verdade. Que nos Estados Unidos, se você tiver sob esse juramento e mentir, você pode acabar pegando uma prisão de 5 até 10 anos, né? E além de pagar uma multa gigantesca. Ou seja, os caras estavam realmente colocando deles na reta, né, ao afirmar isso aí. O governo americano montou um comitê para a investigação de UAPs. Hoje, o OVNI, disco voador, ele acabou recebendo um outro nome, que é UAP, que é Fenômeno Aéreo Não Identificado ou Fenômeno Anômalo Não Identificado. Então, ninguém pode mais sair falando qualquer coisa. Em abril desse ano, o Sean Kirkpatrick, que é o diretor do Escritório da Resolução de Anomalias de Todos os Domínios do Pentágono, uma organização criada pelo Congresso para focar em OVNIs, ele afirmou para o subcomitê do Senado que o governo dos Estados Unidos estava rastreando 650 casos de fenômenos aéreos não identificados. Ele também enfatizou que não existia evidências de vida extraterrestre, disse também que seu escritório não encontrou nenhuma evidência, né, que fosse confiável. No ano de 2017, a questão veio à tona quando o The New York Times acabou noticiando que o Pentágono possui um programa secreto com o intuito de investigar fenômenos aéreos não identificados. Bom, isso eu acho que não deveria nem ser segredo, né? É que falar que é um programa secreto, né, a galera já fica com medo já do que pode estar escondendo lá. Uma das pessoas que apoiaram esse programa foi o ex-líder da maioria do Senado, o Harry Reid. Ele estava sendo representado ali, representando, né, o estado de Nevada, que coincidentemente está lá a tão falada, né, Área 51, que é um lugar cheio de teorias conspiracionistas, né, envolvendo experimentos com supostos alienígenas e OVNIs. No ano passado, o Comitê de Inteligência da Câmara realizou uma audiência sobre o programa secreto do Pentágono. A NASA também fez uma audiência pública no mês de junho, né, sobre esse assunto. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, o John Kirby, ele disse que possui uma mente aberta em relação a esse tema e também disse o seguinte, abre aspas, o que acreditamos é que existem fenômenos aéreos inexplicáveis que foram citados e relatados por pilotos. Não temos as respostas sobre o que são esses fenômenos. Bom, por conta das acusações que o Grush fez, o Comitê de Supervisão da Câmara decidiu então iniciar uma investigação imediata. Recentemente, o congressista Tim Burchett, que também é um dos líderes dessa investigação, disse que os Estados Unidos possuem evidências de tecnologia que acabaram desafiando as nossas leis da física. Agora fiquei com medo. Na semana passada, um grupo bipartidário de senadores propôs uma emenda na legislação norte-americana para aumentar a transparência do governo em relação aos UAPs, que são esses fenômenos anômalos não identificados. Bom, apesar disso tudo, infelizmente a audiência meio que não chegou numa conclusão, né? Muito menos uma confirmação, provas, né, e tal, que existe aí vida em outros planetas, né? Mas devido ao fato de que essa audiência gerou bastante atenção, muitos parlamentares e testemunhas acabaram usando esse episódio para poder exigir que os militares fossem mais transparentes em relação aos OVNIs, o que sinceramente eu acho muito pouco provável do que aconteça, né? Isso é fato, né? Se realmente tem algo a ser escondido, não vai ser tão simples assim você pressionar o governo a mostrar. Todos os anos, dezenas de OVNIs, centenas de OVNIs são avistados, né, nos céus dos Estados Unidos, como também em diversas regiões do mundo. E a pergunta que sempre fica é o que seriam, né, esses OVNIs? Drones militares de outros países? Então, essa seria uma questão de segurança nacional mesmo. Enfim, o triste é que esse tipo de afirmação, né, desses ex-agentes meio que vai acabar sendo abafada, eu acredito. E mais uma vez, talvez, né, não chegue a lugar algum. Bom, mas eu quero saber de você, o que você acha que pode ser esses OVNIs, né, que eles estão falando, se são realmente drones de outros países, coisas aí, né, balões, como
muitos falam, né? Ou se são coisas vindo de outro planeta mesmo. E agora, o mais impressionante, ao meu ver, disso tudo, que é a afirmação de ter ali restos biológicos, né? De corpos biológicos não humanos. Isso para mim foi o mais surpreendente de toda essa conversa feita aí nessa audiência, né? O que você acha disso também? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. A gente tem vídeo todos os dias no canal, então se inscreva e deixa o seu like para ajudar a gente aqui no engajamento. Até o próximo. Tchau.